Após Maurício perder seu pai, Sebastião de Lacerda, durante a prisão, ele segue sua trajetória de conquistas. Tiraram sua liberdade, mas não tiraram sua capacidade de dialogar com os anseios populares. Ainda detido, é eleito intendente do Distrito Federal. Já em liberdade, publica suas memórias de cárcere com o livro Histórias de uma Covardia, onde relata as torturas que sofreu durante a prisão. Nesse terceiro episódio, relatamos a trajetória de Maurício desde a morte do seu pai até o final de sua carreira política. Maurício teve como principal tarefa política organizar a legislação trabalhista, assegurando os direitos dos trabalhadores brasileiros. Então, quem vai representar o operariado na velha República, e aliás, uma vez quando eu escrevi o livro, uma professora me corrigiu, para de falar velha República, porque isso é preconceito dos revolucionários de 30. A gente tem que chamar de Primeira República. Então eu tomei essa bronca, até hoje eu cometo esse lapso, mas ela tem toda a razão. Então, quem que vai representar os operários na Primeira República? São políticos vindos da classe média alta ou até da aristocracia, mas que, enfim, por um motivo ou por outro, resolvem mudar de time, né? Defender interesses políticos que não os da sua própria classe social. E tanto Paulo, quanto Fernando, quanto Maurício viram, de alguma forma, porta-vozes desses movimentos operários que não tinham como se articular politicamente. Claro que o Fernando e o Paulo, por serem comunistas de carteirinha, literalmente, aí a atuação política deles também ficava limitada, porque durante boa parte do tempo o Partido Comunista era ilegal. O Maurício é que escapa dessa sina, porque ele é próximo dos comunistas, mas é próximo dos anarquistas, e ele acaba virando uma espécie de socialista utópico. E aí, Maurício, cuja casa da família era aqui do lado do... A família dele já, era aqui do lado do Fluminense, eu conheci a mulher dele, ele já era falecido. Eu conheci a mulher dele, a mãe do Carlos. E ele está lá no Senado, vendo essa efervescência cultural e essa nova identidade sendo construída para as novas nações, aí conceitos de nações mais amplos, não mais absolutistas, mas dentro de uma visão de eleição, de uma construção nova, né? E ele, então, vem para Vassouras e diz, olha, Vassouras tem que se modernizar. Como é que a gente faz isso? Vassouras teve bonde de trem, bonde elétrico, Vassouras teve todas essas modernidades que ele viu no Rio de Janeiro, ele vai trazer para cá. Então, o Maurício era um cara que tinha o apelido de bola de demolição. Quer dizer, quando ele escolhia um adversário político ou escolhia uma causa, ele defendia essa causa com muita veemência, para não dizer com violência verbal, né? Então, ele tinha esse apelido de bola de demolição. Então, você vê que esses traços familiares vão passando, né, de geração em geração. O próprio Partido Comunista também é marcado por um extremo rigor na sua conduta, né? O verdadeiro comunista é um cara de extremo rigor na sua conduta. Olha o Graciliano Ramos, por exemplo. Olha o Mário Lago, que são comunistas da geração do Maurício. São pessoas de nos seus melhores casos, né, pelo menos, são pessoas de uma correção política, de uma correção de comportamento ético e tal, que o Maurício tinha também, e o Paulo e o Fernando deviam ter,
porque senão não chegariam a secretários-gerais do partido, né? Então, são traços assim familiares e, de novo, traços que ajudam e atrapalham na vida política deles, né? Mas que eu percebo que há uma continuidade. Então, o Maurício, eu acho que ele acaba, depois desse momento, os anarquistas são destruídos, em parte pela repressão, em parte pelos próprios comunistas, o que gera também mais tensão entre ele e o Partido Comunista, porque ele certamente não concordava com a maneira como os comunistas lidavam com a vertente anarquista do movimento operário, né? Porque era tudo uma grande disputa por um eleitorado, certo? Ou por um núcleo de apoio, ainda que o Partido Comunista fosse ilegal, não pudesse concorrer às eleições e tal, mas você disputava o coração daquele eleitorado operário. E os comunistas e os anarquistas, não só no Brasil, no mundo inteiro, têm uma briga horrorosa e os comunistas conseguem realmente devastar o anarquismo, né? E a repressão também. Então, é uma obra conjunta ali. Nós tínhamos bonde subindo atrás da igreja, levando ao cemitério, passeando pela cidade. Era muito interessante o caminho do bonde, né? Já que o trem não veio, a gente conseguiu uma ligação Barão de Vassouras, uma ligação primeiro a Búzios e depois a gente vai conseguir o ramal, a linha auxiliar, um ramal que vai passar na linha, o bairro lá da residência, a continuação da residência se chama Linha, porque a linha passava ali, descia pela Broadway e entrava na Praça Martinho Nóbrega e ia para Paraná, para Barão de Vassouras, depois do Paraná, e encontrava, na verdade, a Barão de Vassouras, quando se encontrava com a Estrada de Ferro Central do Brasil. A primeira linha era só da estação Martinho Nóbrega até Barão de Vassouras. A segunda linha sobe, que é o ramal, que é uma linha auxiliar da Central do Brasil. Não é uma linha criada por Vassouras para Vassouras. É uma linha já criada pelo governo, que são as linhas auxiliares. Bitola Menor. E é essa linha que vai... é essa linha que vai criar... esse caminho que vai criar a Broadway, que vai criar a abertura da Avenida Expedicionária Oswaldo Ramos. Aquilo tudo era fundo de quintal, aquilo tudo era um córrego que passa ali e pronto, entendeu? Área de dejetos. E ele então vai lutar muito para conseguir que Vassouras entre novamente no mapa do Brasil. Em 22, você tem as comemorações do centenário da independência, 1922, que você vai ter aquele movimento de São Paulo. Você tem um Brasil olhando à esquerda, um Brasil namorando com um projeto social, né? No sentido de direita e esquerda, se diferenciarem por esse olhar social. E o Maurício, ele fica transitando entre ele colabora para os jornais anarquistas, mas ele obviamente tem contatos no comunismo, enfim, ele tem mil conexões aí. E o Maurício Lacerda, né, ele foi assim, do que eu sei, né, sobre ele, né, um político que realmente estava interessado em resolver as questões do povo. A questão dele era questões da necessidade do povo, as questões liberais, até porque pelo rompimento dele com o Partido Comunista, né, e tudo mais, né, e é importante frisar também que ele falece em 59, então ele não vê o processo histórico da UDN depois disso, né? Não sabemos como ele teria reagido a isso, né? Nós sabemos que o filho dele, o Carlos Lacerda, né, foi perseguido político, teve que se exilar, teve que voltar e se afastar totalmente da política, né? Mas o Maurício não era um libertário, né, que tinha essa convicção de que o povo não devia ser deixado largado praticamente. O Estado deveria existir para
cuidar da população, né? Maurício é um cidadão de seu tempo. E como nenhum homem é uma ilha, ele observou com especial interesse os movimentos ocorridos na Europa no início do século XX. Da Revolução Russa às reivindicações dos trabalhadores das indústrias europeias e sua organização através de sindicatos. Nascido no ano da abolição da escravatura, Maurício é um dos únicos políticos de sua época a pensar a organização do trabalho através das leis. Nos exercícios de seus mandatos, foi um dos pioneiros a lutar pela causa trabalhista na Primeira República. E aí a gente vai ver, quer dizer, essa ideia da independência da consciência política, né? Que o velho Sebastião tinha e o Maurício tem também. Quer dizer, eu não sei se ele nunca entrou no Partido Comunista ou nunca foi formalmente um anarquista porque ele não quis ou porque não aceitaram ele, porque ele nunca, até onde eu pude pesquisar, quer dizer, ele era sempre muito imprevisível. Então, você nunca sabia, numa determinada questão política, como exatamente ele ia se posicionar. Então, para você funcionar como um soldado do partido, um homem do partido, ou como um representante formal de determinado segmento, não dá para ser assim, né? Agora, mesmo com essa independência, o Maurício conseguiu um lugar de muito destaque na Primeira República como voz dos interesses operários, ainda que ele, pessoalmente, não fosse um operário, também foi um homem formado em direito e tal, quer dizer, mas ele era o representante desses interesses na Câmara dos Deputados e na vida política dele. Não era o único, tinha outros, mas era um dos mais assim, entusiasmados, para não dizer dos mais, como o pai, dos mais iracundos, assim. Maurício se consolida como figura nacional e seu nome está quase que diariamente nos jornais do Rio de Janeiro, então capital federal. Nas reportagens, destaca-se quase sempre por seus discursos impecáveis que entusiasmavam aqueles que seguiam seus passos. Publicavam-se charges, caricaturas, fotos, discursos e tudo o que se relacionava a Maurício de Lacerda. O que ele fazia se transformava em notícia. O Partido Comunista, se eu não me engano, é de 22 aqui no Brasil. Mas ele começa a ouvir discursos do Lenin pelo rádio antes disso, em 16, 17, 18, 19. Formalmente, o partido é criado no Brasil, se eu não me engano, em 22. Mas aí você já tem também o início do tenentismo. Os 18 do Forte é 22. E aí eu acho que o Maurício encontra o seu lugar. Ele vira uma espécie de braço civil do tenentismo. Ele em 24, por exemplo, ele defende que a Revolução acontecesse no Rio de Janeiro também. Não venceu essa parada. O comando da Revolução de 24 veio para São Paulo e acabou que a Revolução meio que se circunscreveu aqui a São Paulo mesmo. Mas ele apoia a coluna Prestes. Depois que o Prestes se exila na fronteira com o Uruguai ou com a Argentina, ele vai até o Prestes para tentar atrair o Prestes para a Aliança Nacional Libertadora, né? que está montando a candidatura alternativa à presidência da República em 30. O Prestes se exila, eu acho que é 26, 27, e ele, todo esse tempo, ele é amigo do Siqueira Campos, ele é amigo do Prestes, ele se aproxima de todos os tenentistas. Então, e isso é uma coisa que vai fazer muita diferença na vida do filho dele. Quer dizer, o meu avô, Carlos Lacerda, ele, de certo modo, herda do pai os contatos no Exército.
Só que aí os tenentistas já viraram, em vez de revolucionários, viraram a força do establishment, né? Mas, de alguma forma. Mas, de qualquer modo, esse mundo militar, aonde o Maurício transita como braço civil do tenentismo, ele é herdado pelo filho dele. Bom, mas antes de chegar no Carlos, quer dizer, então o Maurício vira esse braço civil do tenentismo, em que vai ter uma eleição em Vassouras e eles chegam capangas dos coronéis para obrigar, para, enfim, fazer curral eleitoral, né? E obrigar a população a votar em quem ela quer, em quem eles, coronéis, querem. E aí o Maurício, para contrabalançar isso, já conectado com os tenentistas, chama um pessoal, tenente do Exército, armado, para fazer a segurança das eleições e tentar ali um mínimo de normalidade nas eleições. Mas ele ainda não era o prefeito ao fazer isso, ele era um jovem. Então a coisa de prefeito vem depois. Alguns movimentos de Getúlio namorando os nazistas, né? Namorando Mussolini, Hitler e essas coisas. E isso não cabe no pensamento dos comunistas, né? Prestes, todo o grupo comunista vai dizer, ops, não foi isso que nós combinamos. Então eu acho que Maurício tem uma sagacidade muito grande e ele saca isso logo no início. E aí quando ele vê que isso é muito possível, em 1931 você já tem ações que denunciam esse lado do getulismo, né? E ele então diz, espera aí, eu vou lá para Vassouras, que lá pelo menos eu posso tentar um projeto. E ele vem com um projeto na cabeça, que é o projeto de construir uma cidade ideal, né? O sonho da cidade ideal, você falou em Hasman da outra vez, é muito por aí, né? É possível construir uma cidade, só que ele não quer apenas o embelezamento do centro urbano, né? Ele quer que o social venha junto com isso. É um projeto completo, né, em que abrange também trazer as camadas humildes para dentro da cidade. Não vai conseguir. Ele vai conseguir um embelezamento, vai conseguir criar lá o albergue para a juventude, para os idosos, ele vai conseguir algumas coisas, mas ele não vai conseguir trazer o povo porque a mentalidade do centro, o centro histórico, é uma mentalidade muito fechada. E o racismo estrutural vai impedir qualquer ação dele nesse sentido. E, ato contínuo, o Getúlio vai mandar invadir os terreiros. Grande perseguição aos negros na década de 30. Aí é que ele percebe mesmo que ainda bem que eu vim embora. Não vou conseguir dar conta aqui também, mas pelo menos aqui eu consigo alguma coisa. Lá no Rio, a capital, o governo federal esquece, porque tomou um rumo absurdo, né? Então ele rompe com isso. Aí ele vem para Vassouras e vai... nós vamos ter bondes em Vassouras. E aí o Maurício, depois da Revolução de 30, quando a Revolução estoura, infelizmente, talvez para o Brasil, o Prestes não tenha ouvido os conselhos do Maurício, porque o que o Maurício dizia para o Prestes é: a eleição vai ser roubada, como sempre é. Então o candidato do governo vai vencer. A gente está fazendo a candidatura alternativa, mas é esse mesmo grupo que depois da eleição roubada, é esse mesmo grupo que vai tentar montar uma revolução. Se você não entrar agora, essa revolução vai ser montada, mas ela vai cair para a direita, em vez de cair para a esquerda. Você é o grande líder tenentista da esquerda. Você tem que estar nesse grupo para contrabalançar. E aí, verdade seja dita, a profecia do Maurício se cumpriu, porque, vitoriosa a Revolução de 30, os militares, os tenentes, inspirados mais no fascismo do que no comunismo ou no socialismo, acabam prevalecendo. E aí o Maurício perde lugar na Revolução.
Ele, em vez de virar ministro do Trabalho, que era o lugar por excelência reservado a ele, já que ele era, na República I, a grande voz dos interesses operários e tenha participado da lei da licença maternidade, de não sei o quê, uma série de leis que a gente acha que foi só o Getúlio que fez, mas as leis já existiam. Elas podiam não ser cumpridas, mas elas já existiam graças ao trabalho desses políticos da Primeira República. Então, o Maurício, que era, por natureza, vocacionado para ser o ministro do Trabalho da Revolução, acaba virando o ministro, sei lá, dos Correios, uma coisa secundaríssima. E ele fica 2 meses, de novo, como o pai, vê um monte de irregularidades, denuncia tudo, briga com todo mundo e vai embora. Então, quer dizer, o Maurício, eu acho que ele tem esse papel importante aí no ponto de vista mais nacional, né? Revolução realizada, e Maurício se mostra reticente a embarcar no governo de Getúlio. Em sua posição, seria ele a ocupar de forma natural o cargo no primeiro escalão do governo. Pelas suas lutas pessoais, não seria estranho Maurício de Lacerda ser nomeado ministro do Trabalho de Getúlio, mas isso não acontece. Maurício dá um passo atrás, desconfiado dos novos rumos do governo, e sua terra natal recebe mais uma vez. Maurício vai ser prefeito da cidade de Vassouras no ano de 1932. Então, na época do Maurício de Lacerda, quando ele foi prefeito, né, a biblioteca já estava muito abandonada, né? Houve nesse período do fim do Império, né, na época do Império, havia muito interesse da elite de se intelectualizar. Então, de estudar francês, estudar alemão, inglês, ler livros, né? Havia um mercado editorial muito forte no Rio de Janeiro, né? Livrarias que tinham acordos com editoras francesas e tudo mais. Quando acabou o Império e foi instalada a República, né? E aí houve também uma mudança, né, do interesse cultural da elite, né? Principalmente da elite do Sudeste. Que aí esses espaços culturais começaram a ficar abandonados, né? Porque não havia mais aquela presença de uma família imperial, né, no país, né, que tornava o país destacado, porque Dom Pedro II era uma personalidade internacional, ele era muito conhecido, né? E aí, então a biblioteca, ela acabou sofrendo também com esse abandono, né? O mercado editorial foi uma catástrofe, porque muitas editoras faliram, livrarias fecharam, e as bibliotecas ficaram abandonadas, né? Então o Maurício Lacerda, né, ele já vem com uma outra cabeça, né? Ele é praticamente um pré-modernista, né? Então é um homem que pensa a República de uma maneira menos elitista, menos aristocrática, né? Mais voltado para as necessidades da população. Ele tira a biblioteca da Câmara Municipal, né? Ele abraça a biblioteca, ela se torna uma autarquia da prefeitura, né? É importante frisar que a Biblioteca Municipal, ela é a autarquia mais antiga da cidade, do Poder Executivo, né? Ela é mais antiga que a Prefeitura de Vassouras, né? Então ele abraça a biblioteca e aí ele começa a doar livros do seu acervo pessoal e começa a comprar livros para a Biblioteca Municipal. E ele faz isso não de uma só vez, ele vai fazendo isso ao longo do tempo. Até antes de falecer, ele continua doando livros para a biblioteca, né? Nós temos livros aí que ele com comentários dele. Ele comprou o livro em 1958, um livro sobre petróleo. Ele lá fazendo os comentários dele, depois ele doa o livro para a biblioteca, né? Aí um ano depois ele morre, né? Então é por isso, né? Então, com todo esse trabalho, esse cuidado dele com a cultura da cidade, né? Depois que ele falece, a Câmara Municipal de Vassouras resolve, então, que o nome dele deve ser o nome da Biblioteca Municipal. E aí ele vai trazer assistência à infância desvalida, assistência aos doentes, ele vai começar a trazer coisas
para que a cidade tenha algum tipo de conforto. E o grande mote dessa economia que ele está gerando é a economia do turismo. Por incrível que pareça, ele está incentivando o turismo. Se você pensar aqui na praça, o prédio amarelo do lado de lá era um hotel, o fórum era um hotel. Então você tem uma cidade querendo se voltar para atrair o turismo para cá. E ele vai atrair o turismo. E ele vai atrair um outro turismo, que é o turismo dos doentes, das doenças infecto-contagiosas. Você vai ter uma série de hotéis, fazendas, sanatórios, os sanatórios da Serra. Né? Então você vai ter. E as famílias, para vir visitar seus pacientes, seus parentes, nós vamos ter muitos marcos comemorativos. E essa arquitetura que faz a comemoração. Né? Em Vassouras é o grande monumento lá da residência, né? Que todo mundo acha muito estranho, pintaram ele de branco, que é a arquitetura Art Deco, né? Que é a arquitetura que está se impondo nesse momento, e com pó de pedra. Eles não aceitam aquele cinza, agora ele está pintado de branco, perdeu completamente a sua identidade, mas enfim, está lá o marco da independência, o centenário, na verdade centenário. E nós vamos ter, ao longo das cidades agora, os centenários, porque no final no último quartel do Império, surgiram muitas novas cidades. E com a instalação da República vai surgir mais cidades ainda. Então nós vamos ter muitas cidades comemorando nesse momento os seus centenários. E aí vai proliferar essa arquitetura comemorativa, essa arquitetura de marco de comemoração. As pessoas tinham uma indústria. Não dá para sustentar essa cidade com uma indústria, com as fazendas falidas. Que comércio você tem? Olha, vamos trazer turista, gente, olha aí, gente. É uma conta que não fecha, não tem para onde correr. Então, por favor, desaproprie um pedacinho, que eu vou para a rua dizer que, imagina, minha propriedade foi cortada. E você está lá contando os tostões, né? O vil metal, né?
Então, o Maurício tem essa trajetória e ele, depois de 30, ele vai perdendo espaço, porque aí o Getúlio vai, aos poucos, asfixiando ele politicamente. E vem o golpe de 37, que adia todas as inovações no mundo do trabalho que o Maurício queria implementar e direciona o mundo do trabalho, como é sabido, muito mais para uma coisa de inspiração fascista, Carta del Lavoro, não sei o quê, digamos assim, criando uma estrutura de Estado que cuida dos interesses dos trabalhadores, né? E não criando um mundo sindical com total independência, que era, grosso modo, a proposta do Maurício, né? E aí ele fica sem espaço. E depois de 42, então, quando Getúlio faz a consolidação das leis trabalhistas, reúne tudo num único corpo de legislação, aí o Getúlio rouba as mentes desse universo para si. E o Maurício nem se elege na última tentativa dele de virar deputado, ele nem se elege. É um cara que, enfim, de certo modo, ele brigou com a esquerda, porque ele brigou com o Prestes, tendo em vista que o Prestes não aderiu à Revolução de 30, e aí ele briga com a direita, vencedora da Revolução, mas que não era a revolução que ele queria, né? Então, essa é meio lato sensu, assim, a trajetória do Maurício, tal qual eu pude apurar na pesquisa para o meu livro.